Vamos abrir as nossas Bíblias no livro da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta. Quem foi encontrando, se pudesse colocar de pé. Participei da conferência Fiel, né? Aconteceu agora no mês de outubro, né? E lá pregou um pastor russo. Veio da Rússia, a igreja dele é em Moscou, né? Um plantador de igrejas. E eles têm uma relação muito forte com a Bíblia, né? A gente aqui no Ocidente não dá muita importância à Bíblia, porque Bíblia é um livro que a gente pode encontrar em qualquer lugar, né? Mas num país onde há perseguição, a coisa é diferente, né? Então, eles têm uma reverência muito grande com as Escrituras, né? Toda vez que... isso, de certa forma, pelo menos nos círculos pentecostais, tinha uma certa reverência no passado. Isso também tem se perdido também, né? E toda vez que eles vão ler a Bíblia, eles ficam de pé, em reverência à palavra de Deus, né? Achei bonito aquilo, pela importância, né? Porque não era fácil ter uma Bíblia nos dias de Stalin, né? De Lenin, né? E como não é fácil hoje ter uma Bíblia na Coreia do Norte, né? Em países muçulmanos. Então, a relação deles com a Bíblia é diferente da nossa, né? Então a gente possa refletir, né? É um privilégio nós termos as Escrituras, tantas versões, né? Tão disponível na nossa língua, no nosso vernáculo, né? Como temos aqui no Brasil. E venhamos a valorizar mais as Escrituras Sagradas. Verso 12 até o verso 22. 5:12 a 22 diz, 1 Tessalonicenses 5:12 a 22. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite, reunidos em Teu nome para Te cultuar. E, meu Deus, poder ouvir e compartilhar a Tua palavra. Meu Deus, me ajuda nessa hora, Tu sabe das minhas limitações. E toma o Teu povo, meu Deus, que de tal forma possa estar compenetrados, ó Deus, e com suas mentes cativas à Tua palavra, Senhor. É isso que nós Te oramos e Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Paulo, quando escreveu essa sua carta aos Tessalonicenses, ele tinha algumas preocupações, né? Primeiro, a pregação sobre a segunda vinda havia produzido uma situação anormal lá naquela igreja, né? E tinha muito crente que não queria trabalhar mais, queria só esperar a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está próximo, é iminente, né? Então não vamos mais fazer nada, vamos só, né, esperar a vinda, a parousia do Senhor. Havia também confusão acerca do destino dos crentes na hora da morte. Outra questão é que havia um grupo, né, de resistência ao apostolado de Paulo.
Uma quarta questão é que havia tendência de desprezar a autoridade legal, né? A autoridade dos presbíteros da igreja. Havia também divisão na igreja. E havia também uma tendência recaída na imoralidade, a imoralidade. Então, tendo esse pano de fundo, esse panorama, o apóstolo Paulo, né, encerra essa carta aqui, dando alguns conselhos. Ele vai trabalhar 3 áreas, né? A primeira delas é a relação que devemos ter com as nossas lideranças, né? Como deve ser essa relação. A segunda delas é que como deve ser a nossa relação uns com os outros. E por último, né, nesses seus conselhos finais aqui, ele vai apontar qual deve ser a relação que nós devemos ter para com Deus. Então, primeiro para com os líderes, segundo para com nós, né, como irmãos, e terceiro para com Deus. Nos versos 12, né, e nos versos 13, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, aqui ele pede que tenhamos apreço e máxima consideração para com aqueles que trabalham na igreja, para com aqueles que nos presidem, né? para com aqueles que nos admoestam. E a razão disso, né, era por causa do tipo de trabalho que eles realizam, né? Na época do apóstolo Paulo, que eles realizavam. A palavra grega, né, que aponta, né, usada por Paulo para se referir a essa questão, né, se refere ao trabalho corporal, né, assim como também o mental, e é um trabalho que requer esforço extremado e que resulta de canseira. Então essa é a vida do líder, né? Essa é a vida do pastor, né? Tem gente que acha que pastor não trabalha não, né? Ele pastoreia, né? Ele não trabalha, não é trabalho não. Mas é um trabalho que requer muito enfado. Estava falando com o Janeide, né? Eu digo, tanta gente boa que tem lá na igreja, o pastor insiste em querer me colocar para pregar, né? Inclusive tem 3 aqui na minha frente, né? E como é trabalhoso preparar uma mensagem, porque requer dedicação, requer horas de leitura, de estudo, de pesquisa. Meu Deus, aí pensa só, aqui de certa forma há um privilégio, né? Porque tem várias pessoas, além de pastores, tem presbíteros, tem pessoas que ocupam esse púlpito aqui, de certa forma, né? Mas imagine só quando o pastor ele tem que pregar 2 vezes na semana, durante o meio da semana, pregar na escola bíblica dominical e pregar no culto à noite. E não pode repetir a mensagem. Imagina, esse cara não vai ter tempo nem às vezes para olhar para sua esposa, para lhe dar atenção, para lhe dar um carinho. Por quê? Porque isso requer esforço, irmão. E para mim, né, a minha mente é diferente de um cara como o Jamerson, né, que ele se deleita na leitura, né? Para ele, ler é como tomar um sorvete, né? Para eu e você. Para mim é um esforço, porque a minha mente, né, a meu chamado, aquilo que Deus me chamou para fazer é mais para executar, para fazer, para construir, para mobilizar. É isso que ferve no meu coração. E para pregar uma mensagem, para me ter, né, atenção, manter a minha mente aqui, eu tenho que lutar contra mim mesmo. É uma luta, né, contra mim mesmo. Então fico olhando assim, né? Um pastor, ele realmente, né, a gente não vê por esse lado, acha que, né, isso é fácil, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua carta, sua primeira carta, no capítulo, não precisa ler não, eu vou ler para você, não precisa abrir não. No capítulo 5, verso 17, ele diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Olha que coisa, né? Em Hebreus capítulo 13, verso 17, esse é bem conhecido, diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum a vocês. Irmãos, muitas vezes o pastor, o ministério, né, ele faz, mas gemendo, coração apertado, sofrido.
Muitos estão tendo, né, já sofrendo com problemas de pressão alta, com problemas cardíacos e tudo mais, porque não é fácil. Se ele for de fato um pastor segundo o coração de Deus. Se for um mercenário, não, ele está preocupado só com o seu dinheiro, né? Vai pregar o que você quer ouvir, né? Aquilo que você se sente bem, né? Não vai confrontar o seu pecado, né? Não está preocupado com isso. Está preocupado com que você venha aqui toda semana, faça o Pix, faça a transferência, né? Deposite no gasofilácio, está tudo muito bem. Se você fizer isso, mas para aqueles que têm o compromisso com o Evangelho, com o Senhor, como aquele que um dia vai prestar contas de ovelhas que não são suas, são do Supremo Pastor, esse não vai ter vida fácil. O líder espiritual é aquele que preside, que lidera, que dirige, que protege, que cuida, que assiste. E não apenas isso, mas é aquele que admoesta, ou seja, desperta a mente dos irmãos para obedecer às ordenanças de Deus. É um arauto do Senhor. O compromisso do pastor, segundo o coração de Deus, é com a palavra. E por ter compromisso com a palavra, muitas vezes ele vai, né, ministrar o que vai confrontar você. Esse é o compromisso, né, de um líder espiritual que preside segundo o coração de Deus. Ser uma liderança espiritual é uma grande responsabilidade, é uma tarefa difícil. As batalhas e os fardos são muitos e algumas vezes o encorajamento é pouco. Quero perguntar a você, qual foi a última vez que você chegou perto do seu pastor, né, e lhe deu uma palavra de encorajamento? Muitas vezes o pastor ele tem uma vida muito solitária, quando muito tem a esposa, né? A expectativa da igreja é muito grande em relação a ele, né? Precisamos, irmãos, ser mais pródigos nessa questão do encorajamento, e não só do encorajamento de dar uma palavra, né, de dar um incentivo, né, mas também na intercessão. Será que você tem orado, né, pelos seus líderes, pelo seu pastor, por aquele que preside a sua igreja, a sua congregação? Se de fato temos se de fato, né, e o verso 13 aqui desse versículo aqui diz, quando ele finaliza aqui, ele diz: viva em paz uns com os outros. Se de fato temos apreço e consideração pela liderança, uma das atitudes que devemos ter é o de buscar a paz dentro da congregação. Eu acho que isso deve ser o desejo principal de todo pastor, que é que a congregação esteja em paz, né? Você não aproveite, né, os momentos que você tem de comunhão uns com os outros para falar mal de um irmão, criar uma situação embaraçosa, ou até mesmo fazer uma crítica, né, com relação ao seu pastor, à sua liderança. E nós temos muita facilidade para com isso. Às vezes é falta até de conteúdo, irmãos. Você sabia disso? Eu vi uma pesquisa: quanto menos conteúdo, quanto menos cultura, quanto menos formação. Eu estou falando de questões bíblicas, né? Mais a gente ocupa o nosso tempo em falar da vida alheia. Quer ver? Faça esse teste, né? Quando alguém chega, que tipo de assunto ele vai puxar para com você? Geralmente é para falar da vida do irmão. Rapaz, fulano, e aí, mulher, tu estás sabendo da nova, e aí, dessa noite, isso aqui, isso. Não puxam, fulana, tu leu aquele, rapaz, eu meditei naquele texto, tu já tivesse essa mesma percepção que eu tive e tal, e se interessar por coisas que edificam, e não por coisas que dividem, que destroem, né? Que leva ao disse-me-disse, né, dentro da congregação. E isso vai trazer problema no final. O pastor vai ter que dirimir essas questões, agir como bombeiro e tudo mais. Isso vai trazer mais problemas para a sua vida. Então isso, né, lá na igreja dos Tessalonicenses estava havendo esse problema, né?
E os irmãos lá não estavam dando a honra devida à sua liderança, aos que os admoestavam, aos que os presidiam. E é da vontade de Deus, né, que, como diz aqui, que nós temos em apreço, em grande apreço, não é só apreço, em grande apreço, e em máxima consideração aqueles que nos presidem. Essa palavra devia mexer conosco, né? E deveria nos fazer olhar de forma diferente para a nossa liderança, para a liderança da nossa igreja. Esses 2 versículos aqui, Paulo orientando os irmãos lá em Tessalônica. Olha, vocês têm que ter apreço, vocês têm que ter a máxima consideração para com a sua liderança, por causa do trabalho que eles executam, que não é fácil, é zelar pela vida de vocês, né? E admoestar você, ou seja, está na responsabilidade de edificar a igreja por meio da sua palavra. Esse é o conselho, né, que o apóstolo Paulo ele dá aos irmãos ali, né, para como a igreja deveria se relacionar com a sua liderança. A segunda área aqui que o apóstolo Paulo trata estão lá nos versos 14 e nos versos 15, né? Que basicamente ele manda que nós nos amemos uns aos outros. Em outras palavras, é o tipo de relacionamento que nós temos que ter, né, como cristãos. Amai-vos uns aos outros, é o mandamento, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, né? E outros textos vai nos apontar para isso. E o verso 14, né, a parte A diz: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Muitas vezes a ideia que nós temos é que nós pagamos, né, entre aspas, né, ao pastor, e a função dele é essa mesmo, é de exortar, é de admoestar a igreja, que eu não tenho responsabilidade nenhuma com relação a isso. Geralmente a gente se esquiva, né, de chamar a atenção um irmão. Não vou me meter com isso, de repente o irmão vai ficar meio chateado comigo. Ora, essa tarefa, segundo o apóstolo Paulo aqui, não é apenas da liderança, mas é também sua, mas é de todos nós, que somos, né, membros do corpo de Cristo. Temos a responsabilidade de exortar uns aos outros. Essa tarefa, né, não é apenas dos líderes, não. É de todos nós, segundo o apóstolo Paulo fala aqui na sua palavra. Não é apenas dos pastores, né? Não. No livro de Romanos, capítulo 15, verso 14, diz: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui na sua carta aos Romanos, né? Que nós somos aptos e que temos conhecimento. Não deixa apenas para a bomba estourar no colo do pastor, não. Antes de estourar no colo do pastor, se você vê um procedimento errado, uma postura equivocada do seu irmão da igreja, com sabedoria, a gente vai ver isso aqui, né? Com amor, você chama ele e diz: olha, meu irmão, você não está agindo de forma correta, por isso. É as escrituras que diz isso. Mas não, nós nos omitimos, é mais fácil isso. Somos omissos, né? E muitas vezes a coisa vai avolumando dentro da igreja, e muitas vezes o pastor é o último que toma conhecimento das coisas, é como um pai, né? Às vezes dentro de casa está acontecendo coisas e ele não está ciente da situação. Depois é quando a coisa está agravada, é que ele toma conhecimento, ele vai ter que intervir. Vai ser muito mais difícil o trato dessa situação do que se nós antes, lá no início, lá no princípio, fizéssemos uma intervenção. O termo grego aqui usado por Paulo para a demoestação se referia a soldados que não se mantinham na devida formação e que insistiam em marchar do seu modo, né? Tem crente que é assim, né? Não é segundo as escrituras, não, é segundo o seu querer, é segundo a sua vontade. Isso é um soldado que precisa ser admoestado,
precisa ser chamado a atenção. Você, como irmão dele na fé, tem esse papel também, segundo as Escrituras. Alguns comentaristas acham que Paulo estava se referindo a alguns crentes que viviam desocupados e eram negligentes no seu dever. Ainda no versículo 14, né, a parte B desse versículo, né, aponta para pessoas que viviam de forma, né, desordenada, né? Há pessoas do nosso meio, né? Aliás, verso 14, parte B, que diz: consolem os desanimados. Ou seja, há muitas pessoas do nosso meio desanimadas, abatidas, né? Que estão com medo de enfrentar as dificuldades, né? E principalmente esses dias que a gente está vivendo, né? De pandemia, né? Já são quase 2 anos, né? Isso fez com que muitas pessoas deixassem até de frequentar os cultos, né? Estejam querendo, desanimadas e tal, desmotivadas. E o apóstolo Paulo aqui, ele manda, né? E essa palavra aqui está se referindo aos irmãos, né? Que admoestem os que vivem de forma desordenada, mas também que consolem aqueles que estão desanimados, né? É aquelas pessoas que sempre veem, não sei se você conhece pessoas assim, que sempre veem o lado negativo, né? Que quando as coisas ficam difíceis, elas jogam tudo para o alto e desistem. Não sei se você conhece pessoas assim, né? Pessoas que são desalentadas, né? Com a possibilidade das casualidades da vida, das tragédias, das perdas, das tribulações. Essas pessoas, elas precisam ser animadas, consoladas e não desprezadas. Essas pessoas elas não devem ser repreendidas, né? A melhor estratégia, sabe qual é? É se aproximar dessas pessoas e lhes falar com ternura. As pessoas precisam de, né, um incentivo, uma palavra que venha a lhes trazer ânimo. É isso que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Ele prossegue no versículo 14 e diz: amparem os fracos, né? Tem pessoas que são fracas na fé. Nem todo mundo está num nível de espiritualidade, de fé. Isso não é muito alto. Isso dentro da igreja há os mais variados níveis possíveis, né? A palavra grega aqui usada, né, que o apóstolo Paulo usou aqui, quer dizer alguém que está doente, sem forças, que está fraca, né? Muitas vezes pode se referir a pessoas que estão moral e espiritualmente fracas. No capítulo 4, né, no versículo 8, se você voltar um pouquinho aí, né, ele vai dizer aqui, eu já estou precisando de usar óculos, né? Se alguém, não está dando para ler aqui, versículo 4, verso 3, eu não vou ler tudo aqui, porque são vários versículos de 3 a 8, mas depois você lê em casa quando você chegar. Muitos irmãos ali em Tessalônica estavam caindo, né, na questão do erro da impureza sexual. Ele vai tratar disso nos versos 3 a 8 do capítulo 4, né? Então, a palavra que nós temos que chegar para essas pessoas, né? O que elas estão precisando, na verdade, é da graça de Deus, né? Essas pessoas, o que se deve fazer é tentar fortalecer, né? Tentar apoiar essas pessoas, né? Anunciar essa graça de Deus, nos empenhar a ministrar essa graça de Deus para elas, né? Para que elas não sejam arrastadas por esse sentimento, né? E por essa fraqueza que elas estão vivendo. E por último, no versículo 14, a última parte desse versículo, ele diz: e sejam pacientes para com todos. No capítulo 12 de Mateus, o verso 20, diz o seguinte, né? Se referindo à pessoa de Jesus: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Isso é uma coisa que muitas vezes nos falta, né?
paciência. Muitas vezes nós somos extremamente impacientes para com os nossos irmãos, mas queremos que as pessoas sejam extremamente tolerantes e pacientes conosco. Essa é uma realidade triste, que muitas vezes isso se dá no nosso meio. Nós devemos olhar não apenas para o que as pessoas são, né, mas para o que elas poderão vir a ser, né? Isso é um bom princípio, né? Precisamos exercitar a paciência que vai além, né? que vai além, que oferece a outra face, que anda a segunda milha, que sofre o dano e abençoa até mesmo aqueles que nos maldizem. Esse é o chamado de Deus para que venhamos a exercer o nível de fé que Ele quer que nós tenhamos uns com os outros. O nosso querido irmão Jânio, ele leu aqui no início, né, essa parábola, né, que fala de quantas vezes nós devemos perdoar uns aos outros, como devemos nos relacionar uns com os outros. Nós devemos olhar para o nosso irmão assim como Deus olhou para nós. Aquele senhor, né, foi prestar contas, o cara devia 10 mil talentos, essa dívida era impagável. E o cara não tinha como pagar. Essa é a dívida que nós tínhamos diante de Deus, nós que já fomos alcançados pela sua graça, e que foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Era uma dívida impagável. E o que é que Deus quer que nós... Qual o tipo de relação que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros? É a mesma relação que Deus teve para conosco. Sendo que a dívida que nós temos nós estamos no mesmo nível. Nós não estávamos no nível de Deus. Nós não podíamos fazer o pagamento dessa dívida. Deus enviou o seu Filho para pagar essa dívida por nós. Então, o que a parábola diz, né, é que a dívida que nós tínhamos diante de Deus era impagável, mas a dívida que nós temos uns com os outros, ela é pagável. E nós temos que expressar ter esse mesmo sentimento que Deus teve para conosco. Se Deus nos perdoou, nós temos que também ter esse sentimento de perdoar os nossos irmãos. Não importa o que ele tenha feito. Não pode ser comparado com o pecado que você tinha diante de Deus e que foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Então por que é que você não quer, né, dispensar essa dívida que seu irmão tem para com você? É inadmissível esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de sentimento que muitas vezes nós nutrimos com relação a um irmão que temos na igreja, que muitas vezes nos pisou no dedão do pé, e que nós supervalorizamos aquele ato daquele irmão, e por isso não queremos ter relacionamento com ele, nem dispensar o perdão para ele. Paulo aqui, né, manda que nós sejamos pacientes com tudo. Se tiver de andar mais uma milha antes, se tiver de oferecer a outra face, ofereça. Se tiver de sofrer o dano, sofra, né? Olhe para o que Deus fez por você. Lembre-se, nunca esqueça disso. Quando você for tratar com o seu semelhante, for tratar com o seu irmão. O nível de relação que Deus quer que você tenha com o seu irmão é aquele que Ele dispensou para você, sendo você imerecedor, sendo você não merecedor. No verso 15, né, tratando dessa relação que nós devemos ter uns com os outros, o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns com os outros e o bem de todos. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está nos ensinando aqui é que nós não devemos, né, nós não devemos retaliar quando somos feridos. Esse é o nosso sentimento muitas vezes. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, no capítulo 3, verso 9, ele diz: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem
receberem bênção por herança. Nós fomos perdoados, precisamos perdoar. Retribuir o bem com o mal. Tem gente que faz isso, né? Retribui o bem com o mal. Isso é demoníaco, isso é satânico. Retribuir o bem com o bem é humano. Alguém faz bem a você, faz o bem a você, você vai fazer o bem para ela. Não é natural isso? Pagar o bem com o bem é humano. Agora, retribuir o mal com o bem, só alguém que foi alcançado pela graça de Deus é capaz. É divino, né? Se você é incapaz de retribuir o mal com o bem, é o momento de você fazer uma reflexão na sua vida. Será que de fato você teve essa experiência, essa graça de ter tido esse encontro com Deus e de ter a sua vida transformada, a sua mente transformada, que leve você agora a orar por quem o persegue, como diz Jesus, a orar pelos seus inimigos, a amar os seus inimigos? Devemos refletir sobre isso, né? Nem que seja para fazer aquela oração, né, que aquele homem fez diante de Jesus, né? Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. É esse tipo de relação, né, que Deus quer que tenhamos uns com os outros, né? Como foi dito aqui nos versos 14 e nos versos 15. Nós vimos aqui o tipo de relacionamento que nós temos que ter com nossas lideranças, o tipo de relacionamento que nós devemos ter com os nossos irmãos. E agora nós vamos para a última parte, que é o tipo de relação que nós temos que ter com Deus. Nós temos que viver para Deus. Vivam para Deus. Verso 16, diz aqui: estejam sempre alegres. Será que nós temos razão e motivos para estarmos alegres? A alegria do crente, irmãos, ele não está nas coisas, né? Nem nas pessoas. A alegria do crente está numa pessoa, Cristo. Cristo. Não é porque você comprou aquele carro novo, você conquistou aquele alvo na sua vida, né? Não é porque você tem família, não é porque seus filhos estão bem encaminhados, casados. Isso é bom, isso não é ruim não, e é motivo de estarmos alegres por isso. Mas e se não tivermos? É aquilo que o apóstolo Paulo viveu, né, quando estava preso aquele tronco, né? Naquele local fétido ali. Mas ele sabia que, mesmo naquela situação, depois de ter sido açoitado, né, preso naquele tronco ali, ele sabia que o bem mais precioso da sua vida não lhe podia ser tirado: Cristo. A alegria, é por isso que ele diz isso aqui, né? O apóstolo Paulo coloca como um mandamento: você não tem o direito de não estar alegre. Olha que coisa! É algo que é imperativo aqui, né? No verso 16, quando ele diz aqui: estejam sempre alegres. A alegria, irmãos, é a marca do salvo, né? Tem coisa, é o evangelho que abraçamos, que é a boa nova de grande alegria. O apóstolo João, na sua carta, no seu evangelho, no capítulo 10, verso 28, diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Ninguém. Nós estamos seguros. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Imagina só, antes da criação do universo, antes da fundação do mundo, Deus já havia se lembrado de nós, já havia nos escolhido, já havia nos inserido nosso nome no seu livro. Olha que coisa linda.
Nós ficamos cheios de envaidecidos quando alguém importante cita o nosso nome, né? Numa solenidade, uma autoridade, por exemplo. Sei lá, um presidente, um governador, um senador. Puxa vida, esse cara se lembrou de mim, ele citou o meu nome. Você fica todo fofo, todo envaidecido, todo alegre. Olha, quem são esses homens? São vermes diante de Deus, o Criador de todo o universo, de todo esse vasto cosmo. Se lembrou de mim e de você. Isso é motivo de você estar alegre. O problema é que a gente está colocando a nossa alegria nas coisas erradas. E o mundo é expert nisso. Nós não dependemos de coisas, nem de pessoas para estarmos alegres, sermos felizes. Nós temos a coisa mais importante desse cosmo, Cristo. Louvado seja Deus por isso. Verso 17, né? Orem sem cessar. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Que o crente deve manter um espírito contínuo, o seu espírito em contínuo estado de oração. Não significa que você vai estar 24 horas por dia sussurrando oração. Acaba de achar que você está louco. Não é isso que o apóstolo Paulo está se referindo. A ideia é que não devemos fazer coisa alguma além de orar. A ideia não é que não devemos fazer coisa alguma além de orar, mas que nada daquilo que fazemos deve impedir a nossa oração. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesse texto. O cristão não está confinado a alguns horários fixos de oração. Se eu não me engano, os judeus oravam 3 vezes. Eu não sei se os muçulmanos são 5 vezes, não é? Eles tinham horários fixos, eles podem estar fazendo o que estejam fazendo, eles param para orar, pelo menos aqueles devotos, né? Mas Deus não, a revelação neotestamentária não estabeleceu isso para nós, né? Nós podemos orar em qualquer tempo e em todos os lugares. Verso 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 28, não precisa ler, não precisa abrir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em tudo dai graças. Isso não significa que você vai dar graça pelo mal. Ao contrário, é louvar a Deus sabendo que Ele é poderoso para transformar o mal em bem. O Augusto Nicodemos, ele contou uma história, não sei se é uma anedota ou o que é, né? Mas é engraçado isso. Diz que tinha um jovem na igreja que ele era doido para ser missionário, empolgado, queria ser enviado para o campo missionário. Enviaram esse jovem lá para uma tribo, lá nos confins da África. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu que a tribo era canibal. Olha. Aí, primeira coisa que eles fizeram lá, prenderam esse cara, né? Amarraram ele num tronco, né? E começaram a esquentar o tacho quente. E tinha um dos caras lá, um dos índios da tribo, que ficava, né, afiando sua faca lá, né? Ele disse: mas Senhor, eu pedi para ser missionário, né? E agora tu me manda para cá, né? E eu vou virar a refeição desses caras aqui, né? Aí lá pelas tantas, o chefe da tribo, né, teve um estalo, né? Disse, queria experimentar um pedaço da carne daquele missionário, né? Aí pediu o cara que estava lá afiando a faca, né, para tirar um pedaço da panturrilha, né? Aí chegou lá, o cara tirou o pedaço da panturrilha, né? Aí deu lá o chefe da tribo. Aí o chefe da tribo começou a comer, né? Aí, que carne ruim, terrível desse cara. Solta esse cara. Solta ele. Aí esse missionário saiu e desembalado da carreira, né? E dando graças a Deus, né?
tudo dá graça, né? Ele tinha uma perna mecânica. O cara deve ter arrancado um pedaço de borracha lá da perna dele, né? E ele estava dando graças a Deus porque ele perdeu aquela perna, né? Porque se ele não tivesse perdido aquela perna, ele tinha sido comido. Então, quando diz o texto, em tudo dai graças, né? É porque da coisa ruim, Deus pode transformar em coisa boa. Isso é um exemplo cômico, né? Que ilustra bem. Porque nós não temos ideia, irmãos, do que Deus tem planejado para nós. Não temos ideia. O crente não dá graças pelo sofrimento, mas pela providência generosa de Deus, de transformar o sofrimento em fonte, né, de consolo. Estar alegre quando as coisas estão bem, né, até o ateu consegue, né, mas experimentar, né, alegria constante, apesar das circunstâncias, só um cristão consegue. Devemos nos lembrar que nunca a nossa situação é tão ruim que não possa ficar pior. Nós devemos gravar isso. A nossa situação nunca, né? Nós devemos lembrar que nunca a nossa situação é tão ruim que não possa ficar pior. Então, por isso que a gente sempre tem que dar graças a Deus. Verso 19. Não apaguem o Espírito. Mateus 3:11 diz: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. É uma palavra, isso aqui não tem nada a ver com perda de salvação, nada disso, né? Tem nada a ver, o texto aqui, Paulo não está se referindo a isso, né? Mas o que significa, não, tem texto aí que diz extinguir, né? Aqui a minha tradução diz apagar, né? O Espírito Santo, né, opera como fogo, ao iluminar, avivar e purificar as nossas almas. Devemos ter cuidado de não extinguir o Espírito Santo. Como é que se extingue o Espírito Santo na nossa vida? Como é que se apaga o Espírito Santo em nossas vidas? Ao tolerar desejos e paixões carnais, ou nos ocupar apenas com coisas terrenas. Se você se ocupa apenas com as coisas desse mundo, o Espírito Santo está sendo apagado em sua vida. Você não ora, você não medita na palavra, você não se alegra no Senhor, você está preocupado só com as coisas desse mundo. O Espírito Santo de Deus está sendo sufocado, apagado em suas vidas. O fogo precisa ser mantido aceso no altar do coração. Nosso coração é o altar de Deus, irmão. A gente confunde de achar, né? A gente é influenciado ainda pela cultura católica, né? O catolicismo, eles creem que aquilo ali literalmente é o altar do sacrifício, né? A missa nada mais é do que a renovação do sacrifício de Jesus. Então, a gente tem a cultura, às vezes, até inconscientemente, diz, mas nós estamos na casa do Senhor. Isso aqui não é casa do Senhor, isso aqui é o local de reunião da igreja, né? Nós somos casa do Senhor, templo do Espírito Santo. Amém? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós cultuamos a Deus em comunidade, né? E cultuamos a Deus com a nossa vida diariamente. Então esse altar de culto a Deus tem que estar aquecido pelo Espírito Santo todos os momentos da nossa existência. Apagamos o fogo quando cedemos ao pecado, ou quando deixamos de orar ou obedecer a palavra. Isso aí você apaga, de orar, de obedecer a palavra, se envolver com, né, apenas focar nas coisas dessa vida. Verso 20: não desprezem as profecias. Por profecia aqui você entenda, né, a pregação da palavra, a interpretação e a aplicação das Escrituras.
Não devemos desprezar a pregação, embora ela seja óbvia para nós. Eu não estou contando aqui, não estou trazendo nenhuma novidade para vocês, daquilo que vocês já não saibam e daquilo que vocês já tenham ouvido aqui com muito mais competência do que eu. Só estou aqui trazendo velhas verdades para vocês. Nós não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não, desprezem as profecias. Eu sei que o entendimento é que, muitas vezes, principalmente no meio pentecostal, é que aquele irmãozinho que chega e diz, assim diz o Senhor. Tem gente que gira a sua vida buscando esse tipo de revelação. Eu não estou dizendo que Deus não possa, em casos excepcionais. No Novo Testamento só vi 2 casos, Se eu não me engano. Depois os professores aqui me ajudam, E foi um deles foi que Paulo, quando estava caminhando lá para Jerusalém, um profeta chamado Ágabo pegou o cinto de Paulo, amarrou e disse: olha, o cidadão desse cinto vai ser amarrado, vai ser preso. Qual foi o outro caso? Eu não estou tentando aqui trazer na minha memória qual foi o outro caso. Ainda no livro de Atos, se eu não me engano, são 2 casos. Imagina que aqui, quantas décadas, isso não era algo comum. Por quê, irmãos? Eles já tinham as escrituras naquela época, que era o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo construído. Nas cartas que inclusive Paulo escreveu, foram em torno de 13, se eu não me engano, são 13 cartas. Nós hoje temos as escrituras. Mas nós temos esse lado místico, Tem uma irmãzinha ali que, vai lá que ela vai contar a tua vida todinha. Eu digo, meu Deus, só pode ser do cão isso aí. Porque ele sabe a minha vida todinha, até no secreto, do que eu faço. Ele não sabe o que se passa aqui na minha mente. Mas no meu dia a dia, na minha intimidade, ele não se pressione com isso, não. Cuidado, você tem uma fonte. E essa aqui, eu não estou dizendo que não possa acontecer num caso excepcional, irmão. Não estou aqui descrendo nesse tipo de ação de Deus especificamente, mas isso é algo tão raro, não é algo assim como está acontecendo aí hoje, não. Corriqueiro, banal. Tem que ter muito perigo. Tem gente se pautando por essas profecias, quebrando a cara, e dizendo, não foi Deus que lhe enganou, não. Você que deu ouvido a falsos mestres, a falsos profetas. Não vê? Deus está aqui revelado nas escrituras sagradas. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, vá queimar a pestana lendo as escrituras e estudando as escrituras. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui na sua carta aos Tessalonicenses. Verso 21. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. O que é que Paulo tem nos ensinar aqui? É que nós temos que ter discernimento espiritual. Examinai todas as coisas, retenham o que é bom. Ele não mandou não desprezar as profecias, a pregação, mas você, tem que ter o discernimento de analisar se o que eu estou pregando está de acordo com as escrituras. Você lembra de um caso que Paulo pregou numa determinada cidade e que os crentes daquela época ficavam, deixa eu ver se o que ele está dizendo está de acordo com as escrituras. Você sabe que cidade foi essa? Cidade de Bereia. Eram mais prudentes do que os outros. Por quê? Porque eles estavam aqui. Não é porque eu estou falando aqui que você vai crer, dar crédito cegamente no que eu estou falando. Você tem por obrigação, de analisar o que eu estou falando. É o que Paulo está aqui se referindo na sua palavra. Examinar tudo é uma precaução necessária. Nós não devemos acreditar cegamente naquilo que os pregadores dizem. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29 diz: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Não é para julgar o profeta, não, é julgar o que ele está falando. Paulo está dizendo aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Nós não podemos aceitar como verdade absoluta o que as pessoas falam em nome de Deus. É por isso que está aí, cheio de seitas. O cara não examina, não tem discernimento bíblico.
Quantas seitas tem? Por exemplo, o mormonismo. Os caras deram ouvido a Joseph Smith. Né? Os testemunhos de Jeová deram também ouvidos esqueci o nome do fundador agora, depois vai voltar aqui a memória. Os adventistas, né, deram ouvido a Ellen White. E aí? Nós temos que sim, né, não desprezar as profecias, ou seja, a pregação, mas nós temos que ter prudência, nós temos que ter precaução. Epa, será que se você tem alguma dúvida, fique à vontade, viu? Chegar para o pastor Rony aqui, dizer, pastor, eu sou disso, aquilo ali, isso é assim, mas eu tinha a compreensão que isso é assim, assim, assado. O que é que o senhor, né? James, Jorge, tal, não é pecado não, eu tenho certeza que o pastor não vai chatear com isso não. E talvez não fique muito feliz se você ficar malhando ele aí por trás e tal, dizendo que ele prega heresia e tal, sem dar pelo menos a oportunidade de defesa para ele, né? Mas é bíblico isso. E o apóstolo Paulo aqui chama para que nós tenhamos esse discernimento. Verso 17 de Atos, capítulo 17 de Atos, verso 11, esse texto, essa cidade que eu falei para você aqui, esses crentes. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Olha, Paulo está mandando eles terem precaução e discernimento. E ele cita lá no livro de Atos, que os de Bereia eram mais prudentes do que os de Tessalônica. Desses caras aqui que eu li a carta para vocês, que eu estou lendo aqui a carta para vocês. Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Já caminhando para o final, né? Verso 22 que diz: abstenham-se de toda forma do mal. Irmãos, o crente deve ser alguém que tem zelo e cuidado pelo seu testemunho. Paulo vai dizer fugir de toda aparência do mal, né? Aqui ele vai dizer abstenha-se de toda forma de mal. Hoje muitas vezes nós estamos ávidos aí a seguir a última moda do momento. Cuidado, mulheres, com isso. Porque muitas vezes a última moda do momento vai levar você a ser instrumento de pecado. Nunca esqueço do que aquele bispo, aí você depois vai me ajudar, né? O J.C. Ryle, né? Depois você me diz. Eu sei que é do século XIX, escreveu um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele dizia naquela época, se a roupa da mulher, o farol dela aponta para o rosto, ela está glorificando a Deus. Mas se aponta para o corpo dela, ela está pecando. Se abstenham. O mundo está aí, esses estilistas, esses caras, né? Eles estão em busca de promover a sensualidade tão somente, a tornar você atrativa, atraente, chamativa. Tem mulher que você só pode olhar do queixo para cima, porque se olhar do queixo para baixo, meu amigo, de mantê-lo. Né? Não é verdade? Isso dentro da igreja. Mulheres que deveriam ser. Eu estou falando de mulheres aqui, mas isso também se aplica aos homens. Né? Tem umas calcinhas aí agora que quando eu chego na loja para comprar, minha mulher diz, para com isso, sei o quê. Eu digo, minha amiga, eu quero calça para homem. Você tem. Não é aquela que o cabo para botar, é uma dificuldade, fica bem coladinho. Está difícil. Eu vou terminar mandando comprar malha e mandar fazer no alfaiate, porque não tem mais roupa para homem. A minha mulher fica braba comigo, né? Do que é isso vai ser caracterizado como homofóbico. Não, cada um tem sua opção. O cara quer usar aquilo ali, é problema dele. Eu estou falando, eu não quero isso, né? O crente que está preocupado com o seu testemunho, né? Ele não anda por caminhos arriscados, né? Ele não se alia com aqueles que vivem desordenadamente. Eu tenho muitos amigos, né, de infância, né?
que depois que eu me converti, eu perdi o contato com eles, a amizade, o relacionamento. Por quê? Eles estão indo para o sul, eu estou indo para o norte, meu amigo. Se você for querer acompanhar o fluxo deles, você necessariamente vai sair dos caminhos de Deus. Não é você se tornar inimigo dele, não, intrigado, não estou falando disso não, meu amigo. Se você puder fazer o bem para ele, faça. Dá uma palavra, um conselho, um livro, se lembrar do aniversário dele, dá um livro, uma Bíblia, mandar uma mensagem, faça isso, pelo amor de Deus. Mas eu não vou estar com meus amigos de infância, porque os caras gostam de mulher, eu só gosto da minha, né? Mas ele gosta de muitas, né? Gosta de beber, de farrar, de curtir. Eu não estou mais nisso, meu amigo. Eu já tenho a verdadeira alegria, que é Cristo. Não estou precisando mais disso. Nosso dever é abster-se do mal, de toda aparência do mal, do pecado e de tudo que parece com o pecado, ou que leva ao pecado, ou que toca nas raias do pecado. Aí o Matthew Henry, ele fecha aqui, para você, né? Como disse esses dias aqui, Jamerson pregando, por que eu não tenho essas tiradas e tal? Estou nessa mesma situação, meu amigo. Por isso que eu vou citar ele aqui, viu? Ele diz assim: a pessoa que não se preocupa com as aparências do pecado, que não evita as possibilidades do pecado, e que não evita as tentações e acessos ao pecado, não se absterá por muito tempo de praticar o pecado. Ele vai terminar caindo. Tem que fugir, meu amigo. Tem que fugir. Até aquela série que você está assistindo ali. Tem muitas cenas ali que é, né? Minha mulher ama as séries do Xing Ling, que é uma série coreana, porque nem beijo eles dão. É maravilhosa aquela série. Eu não gosto muito não, mas ela gosta, né? Ela ama aquelas séries coreanas. Mas, rapaz, não dá não, meu amigo. Você tem que estar ali com o controle remoto na mão. Pum! Porque se você bota aquilo no seu olho, você pode se lembrar de fatos do passado, vai reavivar na sua mente, vai despertar você. Olha, carne, ninguém brinca com carne. Carne quer levar você para o buraco, para o pecado, né? Não é à toa que Jesus disse: olha, meus filhos, o espírito está preparado, mas a carne é forte, não é isso? A carne é fraca. Por isso que Paulo vai dizer: fugir, não tem, não vá tentar administrar, conversar, dialogar, não. Você vai cair. Nós ainda trazemos, é a luta da carne contra o espírito. Nós só vamos nos libertar disso completamente quando Jesus rasgar esses céus e nos arrebatar. Se estivermos vivos, se estivermos mortos, vamos ressuscitar e vamos ter o corpo revestido de incorruptibilidade. Aí, meu amigo, isso não vai fazer mais sentido para você. Você pode botar na sua frente. Não tem mais atração nenhuma na sua vida. Concluindo, Paulo aqui, ele diz: honre seus líderes, vivam em amor e vivam no temor do Senhor. Vamos lá? Honre seus líderes, vivam em amor e vivam no temor do Senhor. É basicamente esses conselhos que ele nos deu aqui por meio da sua palavra, nesse dia especial, que é o dia 31 de outubro, que em 1517 o monge católico Martinho Lutero colocou suas teses na porta da sua igreja e iniciou a reforma protestante. E um dos legados da reforma protestante foi trazer as escrituras para o centro. Amém? E vocês são privilegiados, né? Porque nessa igreja preza pela palavra de